Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo, estou aqui hoje com mais uma super aula aí e hoje abordando a temática ciclos biogeoquímicos. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novas aulas. Não esqueça de deixar aquele seu like aí, né, se você gostou, se esse vídeo ajudou você, né, nos seus estudos. E já deixando aí como recomendação para você aprender um pouco mais, além de assistir, faça as suas anotações aí no seu caderno ou coloca aí nos comentários um resumão do que você aprendeu aqui durante essa aula sobre o que é o ciclo biogeoquímico, né, resumidamente, e quais são os ciclos biogeoquímicos. Então vamos lá, vamos falar tudo sobre ciclos biogeoquímicos. Segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então esse é um princípio aí criado por Antoine de Lavoisier, um químico aí renomado na história. Sempre vai ocorrer a transferência aí de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, também entre o ambiente e os seres vivos. E isso nós vamos chamar aí de ciclos biogeoquímicos. Nós vamos ter aqui como ciclos biogeoquímicos o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. Ambos esses ciclos estaremos abordando a partir de agora, né, passo a passo, como eles acontecem na natureza. Então, os elementos absorvidos aí pelos organismos voltam ao ambiente e vão se tornar novamente disponíveis aí para outros organismos. Então, resumidamente, acontece isso aqui. Ocorre a absorção pelos organismos, esses organismos vão liberar esses elementos químicos para o ambiente, ocorrendo assim, então, o retorno desses elementos ao ambiente, e esse elemento ou esses elementos aí vão ficar disponíveis para um outro organismo, né? Isso vai formar o que nós chamamos de ciclo biogeoquímico. Então ocorre uma ciclagem dos elementos, né, envolvendo aí os organismos e o ambiente. Ocorre através do que nós chamamos aí de ciclos biogeoquímicos. Esse termo é derivado aí do termo ciclo, né, vem em alusão a essa situação cíclica aqui dos elementos entre os seres vivos e, né, os elementos aí do ambiente. E o termo bio significa vida e geo significa terra. Então, o termo ciclos biogeoquímicos é derivado, né, dessas três características: o ciclo dos elementos que acontecem entre os organismos vivos e entre o ambiente, a própria terra. Um ciclo biogeoquímico é um percurso, então, realizado aí no ambiente por um determinado elemento químico que é essencial à vida. Então, dessa forma, esses ciclos promovem aí a circulação dos elementos na biosfera em caminhos característicos. Então, nós vamos ter, nos ciclos biogeoquímicos, um elemento no ambiente que vai ser passado para o organismo. Esse organismo, através da sua respiração, da sua transpiração, ou da eliminação de excretas, ou inclusive durante a sua morte, ou a perca de partes aí do seu corpo, como cabelo, partes da pele ou folhas, vai, né, liberar esses elementos químicos novamente no ambiente. Então vai ocorrer aí esse movimento circular de nutrientes, de elementos químicos entre os organismos vivos e o meio ambiente. Então isso é o que nós chamamos de ciclagem de nutrientes, ou a reciclagem de nutrientes, que é característica aí dos ciclos biogeoquímicos. Vamos começar falando então do ciclo da água, também conhecido aí como ciclo hidrológico. Então esse ciclo da água ocorre aí através da troca contínua de água entre a atmosfera, o solo, as águas superficiais, as águas subterrâneas e os seres vivos. E ela vai ser influenciada pelas condições climáticas do planeta. Então ela vai receber uma influência direta das condições do clima do determinado ambiente, né, aí que vai estar interferindo nesse ciclo hidrológico ou no ciclo da água. Então ocorre a transferência de água através de um processo
chamado de evaporação, que vai acontecer dos corpos de água para a atmosfera. A evapotranspiração, esse é um processo que acontece aí dos seres vivos para a atmosfera. Isso acontece com as plantas, né, que fazem esse processo de evapotranspiração, liberando grande quantidade de água para a atmosfera, que vai formar, né, a grande quantidade, a maior porcentagem de nuvens aí da atmosfera, principalmente em ambientes aí, né, de grandes continentes, que nem aqui no oeste, aqui em Mato Grosso, no meio do continente sul-americano. A água que chega aqui, ela é proveniente principalmente da evapotranspiração feita pelos seres vivos, principalmente pelas plantas. Vamos ter aí a precipitação da atmosfera para os corpos de água. Vamos ter aí o escoamento dessa água da superfície do solo para os corpos de água. E vamos ter a infiltração na superfície do solo, né, para as camadas mais profundas do solo. Falei aqui de evapotranspiração, citei aí a questão dos seres vivos, falei das plantas, mas nós também, os animais, né, em geral, eles, a grande maioria, liberam uma grande quantidade de água para a atmosfera na forma de vapor. Nós, por exemplo, quando passamos por calor ou quando nos movimentamos rapidamente, o nosso corpo aquece e nós temos um reflexo aí do organismo para manter a temperatura do corpo ideal e nós transpiramos, liberamos uma grande quantidade de água na forma de suor. Essa água absorve a energia térmica do corpo, as moléculas ficam agitadas e acabam evaporando também, indo fazer parte aí do ciclo da água ou do ciclo hidrológico. Nós vamos ter no ciclo da água o pequeno ciclo, que é quando o percurso da água só ocorre no ambiente. Então, por exemplo, ocorre a chuva, cai, essa água vai ser absorvida pelo solo ou vai ficar aí nos lagos, nos rios, e essa água acaba evaporando novamente, indo para as nuvens, voltando a formar as nuvens. Então, isso é o que nós chamamos de pequeno ciclo. Porém, nós vamos ter também a absorção da água pelo organismo dos seres vivos. E quando isso acontece, nós vamos chamar aí de grande ciclo. Então, quando ocorre aí o percurso da água, passando aí pelos seres vivos e pelo meio ambiente, nós vamos ter aí o que nós chamamos de grande ciclo da água. Quando o percurso da água passa pelos seres vivos, e pelo meio ambiente. Então, isso é o grande ciclo da água. Então, por exemplo, caiu a chuva, a água ficou no lago, veio um animal, bebeu parte daquela água, esse animal transpirou, evaporou essa água, veio fazer parte das nuvens, essa água se precipitou na forma de chuva novamente. Então, nesse caso, nós vamos ter aí o grande ciclo da água, ou grande ciclo hidrológico, também chamado de ciclo longo. Então, nós temos aqui o ciclo longo, nós vamos começar aqui pela condensação da chuva. Então, tem umas nuvens formadas por vapor, esse vapor entra em contato com um vento frio, bem mais frio do que o normal, do que estava o vapor de água. Esse vapor se condensa, ocorrendo aí a condensação, aí a precipitação na forma de chuva. Essa água cai, aí vai cair no solo e vai ser absorvido, por exemplo, pelas plantas e pelos animais. Ambas vão fazer o processo de evapotranspiração, ou transpiração, e a respiração aí de plantas e animais vão estar liberando uma grande quantidade de água para a atmosfera, e essa água vai fazer parte, formando novamente o vapor que vai fazer formar as nuvens, que vai ser precipitada novamente. Então isso é o ciclo longo bem resumido. A água na forma de vapor, condensação na forma de chuva, a água é absorvida por plantas e animais, ocorrendo a transpiração e a respiração dessas plantas e desses animais, ocorre a liberação de água novamente para as nuvens na forma de vapor. Então, isso é o ciclo longo. Já o ciclo curto, ou pequeno ciclo, é quando ocorre aí a chuva, a condensação aí do vapor de água nas nuvens. Essa água cai, nos rios, lagos, mares, e ela é evaporada novamente, voltando a formar o vapor, voltando a formar as nuvens. Então, no ciclo curto, eu não tenho a passagem da molécula de água através de organismos vivos. Então, essa é a principal característica do ciclo curto. Já no ciclo longo,
ou no grande ciclo, eu tenho a passagem da água pelo meio ambiente e pelos organismos vivos. Então, essa é a principal diferença aí entre pequeno ciclo ou ciclo curto e entre o grande ciclo ou ciclo longo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o ciclo do carbono. O carbono vai ser essencial aí para os seres vivos para a síntese de matéria orgânica, como os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos, lipídios. Aqui quando nós falamos de carboidratos, vem sempre à nossa memória aí a questão dos açúcares, que são exemplos de carboidratos produzidos na fotossíntese, principalmente na fotossíntese, que vai ser liberado aí para os outros organismos da natureza. Então esse carbono é essencial para a vida. Basicamente toda a vida na Terra ela tem um esqueleto carbônico aí formando as moléculas biológicas, moléculas que compõem a grande maioria da parte do organismo, dos organismos vivos e das células. Então nós vamos ter aí a fotossíntese. Na fotossíntese ocorre um processo que nós chamamos de fixação do carbono, e depois nós vamos ter aí a respiração, a combustão e a decomposição de seres vivos. Respiração é feita aí pelas células de todos os organismos. Nesse processo de respiração ocorre a degradação de carboidratos, de proteínas, de lipídios para a produção de energia, e ocorre a liberação de CO2, de gás carbônico, para a atmosfera, para a natureza. Na combustão também eu vou ter aí os hidrocarbonetos que vão ser queimados, aí o combustível fóssil, o carvão, mineral, o petróleo que vai ser queimado, liberando também uma grande quantidade aí, de carbono para o meio ambiente. E a decomposição também libera gás carbônico, CO2 aí para a atmosfera. Então aqui esses três processos fazem a liberação do carbono e a fotossíntese faz a fixação do carbono. Aqui nós temos um resumo aí do que acontece com o gás carbônico. Então nós vamos ter na atmosfera o CO2, o gás carbônico, que foi liberado tanto pela queima da combustão do petróleo, tanto nas fábricas como pelos automóveis. Nós vamos ter aqui a decomposição também dos animais liberando, dos seres vivos liberando uma grande quantidade de CO2. A respiração celular feita pelas plantas e pelos animais também liberando aí grande quantidade de CO2. A respiração e decomposição dentro da água também, dos seres que vivem dentro da água, também faz a liberação de CO2 para a atmosfera, tá? E esse CO2 vai ser absorvido aqui, principalmente aqui pelas plantas no ambiente terrestre, que vai fazer a fixação do carbono, produzindo carboidratos, aí, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. E aqui nos ambientes aquáticos nós vamos ter também a absorção aí por parte do fitoplâncton, das algas e das plantas aquáticas, que vão fazer a fotossíntese, fixando esse material, absorvendo aí o gás carbônico. Essas plantas e os peixes, os animais aquáticos também fazem respiração celular, e isso libera aí para a atmosfera também o gás carbônico, tá? Voltando a fazer parte aqui do gás da atmosfera. Nós vamos ter aqui nas rochas, armazenados na rocha, formando o que nós chamamos de petróleo, carvão mineral, que é proveniente aí de plantas que morreram no passado e ficaram soterradas aí, que quando forem usadas nas fábricas vão liberar uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera através da combustão. O gás também, sua queima vai liberar uma grande quantidade de CO2, e o petróleo em si, a gasolina, o diesel, por exemplo, quando são queimados os motores dos automóveis, vão formar uma grande quantidade de CO2 que vai voltar a integrar a atmosfera e depois vai ser reciclado pelas plantas e pelas algas fotossintetizantes. Então, nesse ciclo biológico do carbono, existem três estoques de carbono: o estoque terrestre, a atmosfera e os oceanos. E vai ocorrer aí a fotossíntese e a respiração, são os dois processos opostos aí que governam o ciclo global do carbono. Então, o que acontece? A fotossíntese,
ela absorve o CO2 e a respiração libera esse CO2 para a atmosfera. Por isso que são, né, aí, processos opostos no ciclo global do carbono. Então nós temos aí o CO2 atmosférico. Esse CO2 vai ser absorvido através da fotossíntese, formando aí o que nós chamamos de matéria orgânica, que seria aí, né, os carboidratos, por exemplo, os ácidos nucleicos, as proteínas, né, que vão formar a matéria orgânica, aquilo que vai formar as células dos seres vivos. Essa matéria orgânica vai passar através da respiração celular, lá pelas mitocôndrias, vai ser degradado, vai reagir com o oxigênio e vai liberar, quebrar essa matéria orgânica, sendo liberada para a atmosfera novamente o gás carbônico, ficando então livre assim, novamente para ser utilizado pela fotossíntese. Eu vou ter também a matéria orgânica, que faz parte da formação dos combustíveis, sejam eles fósseis ou renováveis, como o álcool, por exemplo, é um combustível renovável, né? Já a gasolina é um combustível fóssil não renovável. Ambos, quando são queimados, vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Porém, o combustível fóssil, como o diesel e a gasolina, vai liberar uma quantidade muito maior, né, do que a combustão do álcool, por exemplo, que vai liberar uma pequena quantidade de gás carbônico aí, de CO2 para a atmosfera. E a decomposição, né, dos organismos vivos, quando morrem, esses organismos vão ser decompostos, liberando também esse CO2. O CO2, quando ele é liberado na atmosfera em grande quantidade, esse CO2 vai acumular, vai permitir que a energia térmica, que o calor seja, né, mantido aqui, absorvido e preso, aprisionado dentro da atmosfera. Então, quanto mais CO2 eu tiver na atmosfera, maior vai ser essa retenção de calor. A tendência dessa energia térmica, geralmente, era ela voltar para a atmosfera. Porém, como eu tenho uma grande quantidade de CO2 na atmosfera, uma pequena parcela desse calor consegue atravessar essa barreira e voltar. E a outra parte é refletida novamente dentro, né, da nossa atmosfera. Isso nós chamamos de efeito estufa. Porém, com a queima aí, com o acúmulo de muito CO2 na atmosfera, tem aumentado muito aí, né, a retenção do calor próximo à superfície terrestre, levando aí às alterações climáticas. Essas alterações climáticas decorrentes aí pelo acúmulo muito grande de CO2, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis, nós chamamos de aquecimento global. Então, o aquecimento global é algo provocado aí pela queima dos combustíveis fósseis, principalmente na época agora, né, de vida do ser humano, que o ser humano existe no planeta. Esse aquecimento global tem sido provocado pelo ser humano, pela queima dos combustíveis fósseis. Tá? Porém, já existia na natureza uma pequena quantidade de CO2 que era liberada aí pelos seres vivos. Isso causava aí uma pequena retenção de calor na atmosfera. E essa pequena retenção normal, né, é chamado de efeito estufa. Então, o efeito estufa é algo natural que libera esse CO2. E esse CO2 faz parte da atmosfera e aprisiona uma pequena quantidade de calor. Porém, com esse grande acúmulo de CO2, tem levado aí ao que nós chamamos de aquecimento global. Então, aquecimento global é um aumento demasiado da temperatura na Terra pela retenção do calor provocada pelo grande acúmulo de CO2 na atmosfera, feito proveniente da queima de combustíveis fósseis feitas aí pelo ser humano na indústria, a utilização dos automóveis, a produção de energia. Então, essa é a grande diferença. Isso costuma cair bastante nas provas aí, perguntando a diferença entre efeito estufa, tá, e aquecimento global. Então, essa é a principal diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Efeito estufa é algo natural, ocasionado já pelos gases da atmosfera, pelo CO2 que está na atmosfera, que é proveniente da respiração feita pelas plantas e pelos seres vivos no geral. Já o aquecimento global não, é algo feito, ocasionado pelo ser humano através da queima dos combustíveis fósseis, da queima de plantas, produção do carvão vegetal,
do desmatamento, que libera grande quantidade de CO2 para a atmosfera, retendo ainda mais o calor na atmosfera, o que leva aí ao aumento da temperatura média do planeta, que é o aquecimento global, ocasionado então pelo ser humano. Isso é muito importante vocês anotarem. Quais são as principais causas? A principal causa aí do aquecimento global é a atividade industrial, a queima dos combustíveis fósseis e a queima e desmatamento das áreas florestais, que vão ocasionar aí o que nós chamamos de aquecimento global. Então esse é o resumo aqui de todo o ciclo do carbono, né? O CO2 da atmosfera vai ser absorvido através da fotossíntese, feita a glicose. Essa glicose vai passar pela respiração vegetal, tá? Essa glicose vai também vai ser utilizada para compor os tecidos vegetais, para formar as células, organelas celulares, e aí quando morre ou são comidas, essas plantas vão passar para o corpo dos animais. Esses animais produzem resíduos aí, esses resíduos vão ser decompostos, liberando CO2 para a atmosfera. Essa planta também pode ser queimada, tá? Liberando CO2 para a atmosfera, e aqui no ambiente aquático acontece a mesma coisa. Então, em azul aqui, nós vamos ter o CO2 que é absorvido pelas plantas, tá? Em vermelho é o movimento do carbono pelas cadeias alimentares, tá? Então, a cadeia alimentar, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, quando ele morre vai ser decomposto. E aqui em verde, né, essas setas em verde, é a devolução do CO2 para a atmosfera. Então, a devolução do CO2 para a atmosfera ocorre através do que, pessoal? Através da respiração, através da combustão, através da decomposição dos organismos ou dos resíduos dos organismos, tá? Através da indústria e da queima dos combustíveis fósseis aí pelos automóveis, por exemplo. Agora vamos falar do ciclo do oxigênio. O oxigênio, né, vai ser aí o receptor final de íons de hidrogênio na respiração celular. Isso é importante anotar. Então eu vou ter respiração celular, lá na cadeia respiratória eu vou ter 10 moléculas de NADH2 mais 2 FADH2 que vão aí reagir com 6 moléculas de oxigênio, de gás oxigênio, e vão formar 34 moléculas de ATP e 12 moléculas de água no final da respiração celular. O oxigênio vai ser liberado a partir da quebra da água na fotossíntese. Essa quebra da água na fotossíntese ocorre na presença da luz, né? Precisa da luz, por isso ela é chamada de fotólise, fotólise da água. Então a fotossíntese é responsável pela fotólise da água, onde 2 moléculas de água, 2H2O, na presença de luz, vai produzir 4 íons H+, 2 oxigênio e vai liberar um elétron. Esse elétron aqui é fundamental, ele vai passar pela cadeia transportadora de elétrons e ajudar na produção de ATP. Se você não conhece, ainda não ouviu falar sobre essa cadeia transportadora de elétrons, vou deixar nos cards aí falando sobre respiração celular e sobre a fotossíntese, onde vocês vão ver aí a importância desses elétrons aqui, esse E-, que é o elétron, tanto para a respiração celular quanto para a fotossíntese. Então esse é o ciclo do oxigênio. Nós vamos ter o oxigênio atmosférico, que vai ser absorvido aí na respiração celular, né, pela respiração, formando a água. Essa água vai ser quebrada na presença da luz lá na fotossíntese, ocorrendo aí a fotólise da água, liberando novamente esse oxigênio para a atmosfera. Então esse é o ciclo do oxigênio aqui, resumidamente, o que acontece. O oxigênio atmosférico vai ser absorvido aí pelas plantas e pelos animais e vai reagir aqui com a glicose na respiração celular, no caso nos animais e nas plantas. Então o oxigênio é muito importante para a respiração celular, onde ocorre, né, a produção de energia de ATP e a liberação de CO2 aqui. E em contrapartida, a planta também
vai usar a água aqui da atmosfera, né, para fazer a fotossíntese, e nesse processo ocorre a fotólise da água, liberando aí esse oxigênio para a atmosfera novamente. Então esse é o resumão aqui do ciclo do oxigênio. Agora vamos falar do ciclo do nitrogênio. Isso é um ciclo que cai bastante nas provas. Então o nitrogênio, ele faz parte da formação e da constituição dos aminoácidos, das proteínas, por exemplo, e dos nucleotídeos, dos ácidos nucleicos, como o RNA e o DNA. Importante vocês saberem que o nitrogênio compõe cerca de 78% da nossa atmosfera, então quase 80% do gás que nós respiramos é formado por nitrogênio. Plantas e animais não conseguem utilizar diretamente esse nitrogênio da atmosfera, e as reações de fixação e transformação do nitrogênio vão ser realizadas por bactérias presentes no solo. Essas são as etapas aqui do ciclo do nitrogênio. Então nós vamos ter aqui várias etapas, né, dentro do ciclo do nitrogênio, cada uma delas recebendo um nome, um termo. O primeiro aqui é a fixação biológica. A fixação biológica é feita principalmente pelas bactérias do gênero Rhizobium, que vão fixar aí, né, o gás nitrogênio, formando o que nós chamamos de amônia, ou NH3. Depois nós vamos ter aí a nitrosação, que é feito pelos nitrossomas, bactérias do gênero Nitrosoma, que vai pegar a amônia e transformar essa amônia em NO2-, ou o nitrito. E nós vamos ter a nitração. A nitração é a formação do nitrato a partir do nitrito. Então, as bactérias do gênero Nitrobacter pegam aqui o nitrito e transformam ele em NOH3-, né? Um processo chamado de nitração, que é a formação do nitrato. E por último, nós vamos ter aí a desnitrificação, que vai ser feito através de bactérias pseudomonas, que vão pegar aqui esse nitrato, o NOH3-, e liberar para a atmosfera novamente o gás nitrogênio. Então essas são as etapas aqui, né, dentro do ciclo do hidrogênio. E aqui um resumo de todo o ciclo do hidrogênio. Como foi dito no começo, as plantas, né, não conseguem, os seres vivos não conseguem utilizar esse nitrogênio, né, na forma gasosa. Então eles vão precisar aqui, né, da ação de bactérias para a formação da amônia, do nitrito, do nitrato aqui, para serem utilizados. Então nós vamos ter aqui as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, formando o que nós chamamos de nódulos aqui nas raízes das leguminosas, onde vão fazer essa fixação. Depois nós vamos ter aqui também bactérias, né, fixadoras de nitrogênio no solo. Ambas aqui vão formar o que nós chamamos de amônia, tá? Formando amônia aqui, o NH3, o NH4+, tá? Essa amônia aqui vai ser utilizado aqui pelas nitrossomas, que vão formar o NOH2-, né? Formar aí os nitritos, e as bactérias nitrificantes vão formar os nitratos. E aí sim, os nitratos vão poder ser utilizados aí pelas plantas na fotossíntese e ser absorvidos depois, né, pelos animais aqui através da alimentação das plantas. Então, é assim que acontece. E quando plantas e animais morrem ou excretam, né, suas fezes aí para o ambiente, vou ter a ação dos decompositores, tá, formado por fungos, bactérias, que vão estar, né, fazendo a liberação aqui do nitrogênio que está compondo o corpo desses animais, ou as fezes, na forma de amônia, né, no processo de amonificação. Então esse é o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio atmosférico, ele necessita de passar pelas bactérias fixadoras de nitrogênio, que vão estar aí nos nódulos das raízes leguminosas e no solo, e vão fazer a fixação, a formação aí da amônia. Essa amônia vai ser utilizada por bactérias nitrificantes,
formando um processo de nitrificação, onde a amônia vai ser transformada em nitritos. Esses nitritos vão ser utilizados pelas bactérias nitrificantes, que vão formar os nitratos, tá? Esses nitratos aí sim pode ser absorvido pelas plantas através das suas raízes, passar pela fotossíntese, formar os carboidratos, formar as moléculas que compõem as suas células, e aí os animais, quando se alimentam delas, incorporam, né, esse nitrogênio aí no seu organismo. E as bactérias desnitrificantes vão pegar aqui os nitratos e transformar eles novamente aqui em gás nitrogênio, liberando ele para a atmosfera novamente. Então esse é o ciclo do nitrogênio aqui, de forma bem resumida e bem didática para vocês. A primeira etapa é a fixação. Resumidamente, né, os organismos aí, plantas e animais, não são capazes de absorver o nitrogênio diretamente da atmosfera, então eles vão aproveitar aí, fazer o aproveitamento desse gás nitrogênio. Só vai ser possível através da fixação biológica. Por que recebe o nome de fixação biológica? Porque ela é feita através de bactérias, onde o nitrogênio vai ser transformado aí em amônia, o NH3. Somente alguns micro-organismos terrestres, como bactérias, azobacteri, cianobactérias e fungos, podem fixar aí o nitrogênio. E as bactérias do gênero Rhizóbio, que vivem nas raízes aí de leguminosas, de angiospermas como feijão, a soja, a ervilha, amendoim e a vagem, vão fazer um processo de simbiose, transferindo parte desse nitrogênio aí para a cadeia alimentar. Então essa é a etapa chamada de fixação. Além da fixação biológica, pode ocorrer também a fixação atmosférica, que ocorre através de raios e relâmpagos. A elevada energia, né, contida nesses raios, nesses relâmpagos, nessas descargas energéticas, vão separar as moléculas de nitrogênio e permitir que seus átomos se liguem com as moléculas de oxigênio contidas aí no ar, formando o monóxido de nitrogênio, o NO. E esse, posteriormente, fica dissolvido na água da chuva e depositado no solo. Então, aqui nós temos a fixação atmosférica, que é feita, a fixação física, feita diretamente na atmosfera, proveniente de descargas elétricas, que vai fazer com que esse gás nitrogênio atmosférico forme o N2, tá? Vão se juntar com o oxigênio, então duas moléculas de nitrogênio reagem com a molécula de oxigênio atmosférica, formando um monóxido de nitrogênio, que se dissolve na água da chuva e vai ser depositado aí no solo, ficando disponível para os animais e para as plantas. Depois nós vamos ter a nitrificação. Após então a fixação, determinadas bactérias vão realizar esse processo de nitrificação, fazendo a transformação do NH3 da amônia em nitritos, que é o NOH2. E os nitritos então vão ser transformados em nitratos aí, né, pelo processo de nitratação feitos pelas bactérias do gênero Nitrobacter. Então aqui um resumo aqui de tudo, né, essa etapa aqui de nitrificação. E por último nós vamos ter aqui a etapa de assimilação. O nitrato, né, formado aqui pelo processo de nitrificação, é absorvido então pelas plantas para produzir proteínas e ácidos nucleicos. E através da mineralização ou decomposição da matéria orgânica morta, vai ser transformado em íons de amônia NH4+, e amônia NH3, né? Então vai ser liberado aí amônio ou amônia. Geralmente nós falamos amônia, né? Geralmente, mas, né, o amônio é o NH4 e a amônia é o NH3, tá? Por intermédio aí vão ser formados por meio de bactérias e de fungos. E a etapa chamada de desnitrificação. Nesse processo de desnitrificação, a participação de bactérias do gênero Pseudomonas e fungos presentes no solo, que vão decompor os aminoácidos, ácidos nucleicos de organismos mortos, por exemplo, transformando essa matéria orgânica aí em amônia. E as bactérias desnitrificantes liberam o nitrogênio da amônia, dos nitritos e dos nitratos, devolvendo aí
esse gás nitrogênio para a atmosfera. Aqui mostrando a questão, né, do feijão, das leguminosas, da soja, da ervilha, que vão possuir, vivendo em suas raízes, formando os nódulos. Esses nódulos aqui, essas bolinhas aqui na raiz do feijão, se você arrancar, vocês vão ver. Isso aqui é uma associação mutualística, tá? Feita aqui por bactérias fixadoras de nitrogênio. O cultivo dessas plantas repõe o nitrogênio no solo, formando o que nós chamamos aí de adubação verde. E essas plantas são muito importantes no processo chamado de rotação de cultura, onde vão ser plantadas aí antes do cultivo de outras plantas que não são capazes de fazer essa absorção, que não vão ter, né, a presença dessas bactérias em suas raízes. Aqui eu tenho aqui a rotação de cultura feita entre uma planta que não faz, né, esse processo e as leguminosas aqui, como o feijão e a soja. E aqui é a consorciação de cultura, onde eu posso plantar a soja junto com outro tipo de plantação, tá? Que também vai ocorrer a adubação verde, aí, muito importante para o enriquecimento do solo. Qual o benefício aí da parceria entre as bactérias e as leguminosas? Essa parceria entre as plantas e esses micro-organismos vai ser benéfico para ambos, né? Porque a planta age como um hospedeiro, fornecendo aí uma moradia segura nos nódulos das raízes ou na cavidade de suas folhas, e protege esses micro-organismos do excesso de oxigênio, né, que inibe a fixação do nitrogênio, e o supre com energia de alta qualidade. E em troca as plantas obtêm o suprimento de nitrogênio fixado aí, disponível para ser assimilado. Então ocorre uma troca de favores entre tanto as plantas e as bactérias que vão viver aqui associadas às suas raízes. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre ciclos biogeoquímicos. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa seu like. Não esqueça de deixar seu comentário também e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Então, um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.